Fala, massas, saudações alvinegras, muito bom dia. Temos aqui um corte para a gente falar do nosso Galão que venceu com sobras, né? O Caracas em casa, 3-1, fora os ameaços, fora o baile. Tipo assim, se fosse um aproveitamento de 40% que o Galo tivesse nas finalizações, o Galo tinha enfiado aí uns 4, 5, tranquilo. Mas a imprensa vem colocando o Galo aí como um dos melhores brasileiros na competição e um dos favoritos aí ao título. E agora vamos acompanhar a repercussão da vitória do Galo na imprensa esportiva, trazendo para vocês esse corte aqui. É da ESPN Brasil. Quero deixar na descrição o link do canal oficial como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Galo, porque domingão tem clássico, hein? Tá esquentando, massa, tá esquentando. Bora pro vídeo, se inscreva, deixa o like e vamos ver. Resumido. Para fechar o nosso linha de passe, vitória do Atlético Mineiro sobre o Caracas por 3-1. O Atlético Mineiro, no seu grupo, vai a 8 pontos, fica em segundo lugar. E na última rodada, o Atlético vai disputar esse primeiro lugar com o Cienciano, que é o líder com 9 pontos. Esse igual é uma coisa bizarra, né? E assim, levantamento da. Ó, mas ele estava sozinho, não tinha ninguém pressionando, não tinha ninguém do Atlético ali, eu não sei o que aconteceu. Tem o goleiro voando. Só o goleiro voando. Era do goleiro. Era do goleiro essa. Olha aí, de novo, ó. Essa bola era do goleiro, mas não tinha ninguém, ó. Tá vendo alguém ali, ó? Só chegando ali. Comunicação é algo essencial no mundo de hoje. É impressionante, né? Inclusive o placar demorou para entender que o gol era do Atlético Mineiro, né? Que o gol não era do Caracas, né? Os caras não estavam entendendo nada lá. Mas o Atlético acabou fazendo 3-1 e é isso. Última rodada, briga pela liderança com o Cienciano. O Galo vai decidir em casa. Então, para o Atlético é aquela história. Importante, fundamental a vitória, porque vai tirar... A gente sempre chove numa olhada aqui, é sempre a mesma história, mas é uma grande realidade nesse calendário do futebol brasileiro, tirar 2 jogos do caminho. O Galo que, assim... O Jean falou sobre seria legal a Sul-Americana pro Corinthians, pro Vasco. Acho que pro Galo também, né, Bernardo? Eu acho para todo mundo que está disputando a Sul-Americana. Eu tenho opinião um pouco diferente dos colegas sobre como lidar com a competição. Eu entendo que se você corre risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana tem que ser esquecida. Eu entendo também que, infelizmente, quando você tem muitos problemas financeiros, como a Copa do Brasil, paga mais, você tem que escolher, você escolhe a Copa do Brasil por sobrevivência, mas eu acho que é um título que dá respeito dentro do continente, é um título internacional. Quando o Boca venceu, ele comemorou, quando o Racing venceu, ele comemorou muito. Chega na fase final, ela fica bem interessante. Concordo que nessa primeira fase tem muitos times fracos, tem na Libertadores também, mas a Sul-Americana tem mais. E eu acho que o Atlético precisa fazer qualquer coisa para se classificar. O Atlético até pode ganhar o Campeonato Brasileiro, mas está muito longe de ser um grande candidato pelo futebol que tem jogado e por isso tem que olhar essa competição com bastante carinho. Temos mais de Copa Sul-Americana, mais uma vitória brasileira nesta quinta-feira. Estou falando do Galo, foi a Venezuela e caraca, venceu o Caracas por 3-1. A Nath Andrade tem as informações. Vamos lá. Na última partida, sem a presença da massa, o Atlético ganhou do Caracas por 3-1 e se aproximou da classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Os donos da casa até tentaram usar as caixas de som do estádio para esquentar o clima aqui na Arena MRV. Mas na noite fria de BH, o futebol do time alvinegro foi quem falou mais alto. O jogo começou com o Galo tentando bastante. Saravia, Hulk, Bernard... Mas o goleiro Benítez, inspirado, evitava o gol. Até que após bola cruzada na área, o zagueiro Eder, do Caracas, cabeceou para o fundo das próprias redes e marcou o gol contra. O Galo seguiu chegando com perigo e parando nas mãos do goleiro adversário. O Atlético voltou com tudo no segundo tempo. Logo aos 2 minutos, Coelho marcou o segundo, após receber cruzamento de Júnior Santos. De pênalti, o Caracas diminuiu com De Santis. Mas o Galo respondeu com gol de Rony para fechar o placar e dar tranquilidade à massa atleticana. Mais uma vez, né? Muitos gols perdidos e gols assim cara a cara, né? Que não se deve perder, mas perdeu. Nós temos que melhorar a finalização. Trabalhar mais nesse aspecto, principalmente no nosso campo, que até nos adaptarmos melhor, a gente tem que trabalhar mais, né? Nas poucas oportunidades que a gente tem de trabalhar, porque muito jogo, em cima de jogo, a gente tem que trabalhar mais essa conclusão. Não é só a conclusão, o último passe, né, o cruzamento. Na verdade a gente estava
focado no jogo de hoje, né? Tínhamos que jogar bem dentro de nossa casa, fazer o resultado. Graças a Deus conseguimos a vitória e agora vamos começar a pensar no clássico a partir de agora, recuperar bem ali para que a gente possa fazer um grande jogo, sabendo que é um jogo muito importante. Temos que entrar muito focado, muito forte para que a gente saia com os 3 pontos lá na casa deles. E a gente sabe que o clássico aqui, a rivalidade é grande. Eu não tive a oportunidade de jogar, mas já joguei vários clássicos em São Paulo e sei o quanto a gente tem que entrar ligado, o quanto a gente tem que entrar alerta para não ter surpresa. E o clássico se define em detalhe. Eu acredito que nossa equipe está ciente do que tem que fazer. Eu acredito que temos, acho que um dia para se preparar aí. E Aproveitando o assunto de clássico, você arrisca um placar? Comente aqui nos comentários se você está confiante no Galão para o clássico no domingo. ia focar, porque a gente sabe que não podemos perder o clássico, então vai ser um duelo de muita pegada. Então eu acredito que vai ser um grande jogo, vai ser um grande espetáculo. Agora, o Atlético só depende dele mesmo. Enfrenta o Cienciano em casa no dia 29 e uma vitória simples carimba o passaporte do Atlético para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Obrigado, Nath Andrade, pelas informações. Tá aí. Você viu? Eu falei, caraca, desculpa a nossa falha, que no caso é só minha, né? Eu fui fazer a piada com caraca e dancei caraca aí. Mas é isso. Eu vi um bom pedaço do jogo. Tava tão vazio o estádio que eu imaginei que fosse na Venezuela. Mas é isso. A gente falou da quinta-feira da redenção, né? O time do Galo, então, assumindo a liderança no momento do grupo. É um dos favoritos, né? É um dos grandes elencos dessa Sul-Americana e conseguiu vencer e podia vencer por mais, né? Realmente finalização é um problema. Sim, o Atlético punido por uso de sinalizadores, né, na temporada passada, 2 jogos de suspensão, né? Caso de racismo pode, sinalizador não. Mas de qualquer forma foi um Atlético que precisava também dar uma resposta, né, dentro dessa competição. O Cuca falou das oportunidades perdidas, foram 23 finalizações do Atlético, 2 finalizações geraram os gols, né? Uma foi o gol contra, o cruzamento para a área ali, realmente a infelicidade do jogador do Caracas, mas a gente vê aqui desse lado, o cruzamento alcançando ali, né, o ataque do Atlético com o Rony, mas de qualquer forma foi um Atlético que conseguiu, mesmo com isso de o Cuca dizer, a gente precisa aproveitar melhor as finalizações, foi um time que conseguiu ter a tranquilidade de controlar o jogo. Não passou sustos, né, contra o Caracas. O Atlético tinha na rodada passada perdido a liderança e a gente falou de novo, né? Mais um brasileiro que vai deixar escapar essa primeira posição e ter que disputar ali uma rodada antes das oitavas de final. O Atlético se recupera e vai certamente, né, terminar com a melhor campanha desse grupo. E tem uma questão também, Edu, que eu acho que é muito importante, dar um recado também para a própria competição. Porque a gente tem visto os brasileiros um pouco abaixo, né? A gente já falou na abertura, os times engrenaram na quinta rodada, né? Os times brasileiros começando a ganhar, o Corinthians, como a gente viu, o Atlético, o Cruzeiro já eliminado, conseguiu vencer o seu jogo. Mostra que podemos ter o Fluminense também, né? Conseguindo jogar melhor. Mostra que podemos ter, realmente, a partir do mata-mata, jogos bem interessantes envolvendo os brasileiros. Vejo um brasileiro, pelo menos um na final. Podemos ter 2. Se todos levarem a sério, podemos ter aí um mata-mata dominado por brasileiros e o Atlético é um dos favoritos à conquista da Sul-Americana se levar essa competição a sério. O Cuca, pelas palavras, vai levar, mas o Atlético na prática precisa mostrar isso. Acho que o jogo de hoje deu pelo menos uma resposta interessante para o torcedor, que não foi ao estádio, infelizmente. Atlético à espera de Dudu, tem isso ainda, hein? Bom, vamos lá, intervalo rapidinho. Atlético e Cruzeiro, esse final de semana tem clássicos, né? Jogos legais. Atlético e Cruzeiro vai ser domingo, tem Botafogo. Vai pegar fogo. Corinthians e Santos. Bahia e Vitória. Bahia e Vitória. Muito jogo bom no Campeonato Brasileiro esse fim de semana. Domingão tem massa atleticana, domingão tem clássico. É dia de jogo pegado, jogo bem disputado. O Galo tem que entrar aí com a faca nos dentes para buscar
os 3 pontos, que é o que nos interessa. Nos interessa tomar esse lugarzinho do Cruzeiro aqui, ó, essa quarta colocação. Apesar que nós vamos, se ganharmos, né, vamos somar aí 3 pontos, vamos a 15, vamos ficar a 1 ponto do Cruzeiro. A gente ainda não consegue passar o Cruzeiro na tabela, mas a gente já dá uma colada aqui e já joga a pressão no Cruzeiro, né? Então, é extremamente importante vencer contra o Cruzeiro. Vencer o clássico é uma questão de honra, é uma questão aí também de mostrar a superioridade do nosso galão, apesar que o futebol aí do Galo ainda precisa evoluir muito, mas no clássico a gente sabe que as coisas se igualam pela vontade dos times, a raça, a determinação, a disputa ferrenha, né? Bola a bola, mas que não importa onde for, é no Mineirão, era na MRV, era no Independência, quem manda é o nosso galão. É isso aí, Márcia, temos os nossos 12 pontos, estamos na 7ª colocação aqui, empatado com pontos aí com o Ceará e um pontinho atrás aí do Fluminense, 4 pontos atrás do Cruzeiro. Então é de extrema importância somar pontos para não deixar o pelotão aqui da frente desgarrar. Os times, né, como Palmeiras, Flamengo, o Fluminense vão disputar aí o Super Mundial juntamente aí com o Botafogo. Então a gente pode ser que eles dê uma largada aqui no Brasileiro aqui, possa mudar o foco também para Libertadores. Todos esses times aí, menos o Fluminense, estão disputando aí a Libertadores, então é uma chance que o Galo tem de aproveitar e partir para a briga, né? Ficar embolado aí nesse G4 aí, porque qualquer mole que os outros times dão, o Galão tá lá para aproveitar o vacilo. É isso aí, massa. Tô confiante pro clássico, hein? Tô confiante pro clássico. E ó, placarzinho apertado, 2-1 pro Galo, hein, no clássico. 2-1 pro Galo. Já quero deixar meu placar aqui e quero saber o seu. Comenta, se inscreva, deixa o like. Um forte abraço, um bom final, né? Já caminhando uma reta de final de semana para todos e que no final de semana aí tenhamos grandes alegrias, que possamos vir aqui zoar os cruzeirenses e comemorar mais uma vitória no clássico, assim esperamos. Da Liga Galão da Massa, forte abraço, fui, tamo junto.